compartilhar. Agora. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Beleza. Então, gente, boa tarde para quem chegou aí agora, né? Hoje nós vamos encerrar o PET 2, semana 6, tá? Hoje a gente encerra o PET 2, beleza? E o assunto dessa semana é sobre propriedades coligativas. Vamos ver o que é isso. Gente, essa matéria ela é mais teórica, tá bom? Então, a gente tem que ficar de olho nos termos. O que são propriedades coligativas? São propriedades que o solvente exibe. Solvente, por exemplo, vamos lembrar o que é solvente? Eu tenho água e sal. A água é o solvente, o sal é o soluto. Então, essas propriedades têm relação com o solvente. E elas vão se modificar quando a gente coloca um soluto não volátil. Aí, basicamente, são 3 propriedades que têm relação aí, que vão afetar o solvente, tá? Nós vamos ver uma a uma. Essas propriedades, gente, elas dependem apenas do número de partículas ali no solvente. Por exemplo, se eu ponho sal na água, o sal vai afetar a temperatura de ebulição da água. E como ele vai afetar? Vai depender da quantidade de partículas de sal dissolvidos. Então, depende só da quantidade ali de partículas. Não depende do tipo de sal, por exemplo. Depende do tanto de partículas que está ali, grosseiramente falando. A primeira propriedade é a tonoscopia, também conhecida como tonometria. É o efeito tonoscópio. O que é isso? É a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, vamos entender. Quando a gente prepara uma mistura de água e açúcar, o soluto, que é o açúcar, dificulta as moléculas de água de entrar em ebulição. Então, essa propriedade nos diz o seguinte. Aqui, ó, vamos ver o desenho, fica mais fácil de visualizar. Eu tenho só água aqui. Aí a pressão de vapor, né, da água é maior, porque os vapores conseguem sair mais facilmente. Quando eu adiciono um soluto, tipo açúcar, o açúcar está representado aqui, por exemplo, com essas bolinhas vermelhas. Vai impedir que a água entre em ebulição rápido. Então, quer dizer que a pressão de vapor diminui. Então, qual que é o efeito do soluto no solvente relacionado a esse efeito aqui? Diminuição da pressão de vapor quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Esse efeito é chamado tonoscopia. Então, o que é tonoscopia? É quando diminui a pressão de vapor de um líquido quando a gente adiciona um soluto a ele, tipo açúcar. E a ebulioscopia? Esse efeito ebulioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Gente, então o que vai acontecer? Você tem, não sei se vocês já ouviram falar, assim, ó, você vai cozinhar batata, põe sal na água que ela vai cozinhar mais rápido. E isso não é dito popular, não, isso é verdade, cientificamente verdadeiro. Por quê? Quando a gente põe sal na água, o sal é um soluto não volátil, aqui, ó. Ele faz o aumento, a água entra em ebulição a temperatura maior, ele proporciona o aumento do ponto de ebulição. Então, se a água tiver uma temperatura maior, a batata vai cozinhar mais rápido. Então, não é dito popular, é verdade, tá? E esse efeito é conhecido como ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição devido a um soluto não volátil. Essa figura é a mesma anteriormente. Agora eu estou mostrando a temperatura de ebulição, por exemplo, que da água é 100. Quando a gente adiciona um soluto, vai para maior que 100. Por isso que a gente cozinha um alimento mais rápido. Aqui, ó, a água evaporando, aí a gente adiciona açúcar, por exemplo. Aí tá vendo que ela não consegue evaporar da maneira que era antes. O açúcar meio que impede a evaporação da água facilmente, tá bom? E o último fenômeno que nós vamos ver hoje é a crioscopia. Esse efeito crioscópico, ele causa diminuição do congelamento de um líquido quando um soluto volátil não volátil é adicionado a ele. Gente, o que é um soluto não volátil? Eu estou falando aqui, mas eu não dei exemplo.
Soluto não volátil é tipo um soluto que não evapora, sal, açúcar, esse que a gente está acostumado, tá? E quando a gente adiciona, né, um sal, um açúcar no líquido, a temperatura de congelamento dele diminui. Por exemplo, a água congela a 0 graus. Se eu colocar sal na água, ela vai congelar a uma temperatura menor que 0. Então, aqui ocorre o efeito crioscópico, que é diminuição do ponto de congelamento de um líquido, tá? Exemplo, lá nos Estados Unidos, nesses países que nevam, o que eles fazem para evitar, né, neve, que o asfalto congele? Eles tacam sal no asfalto, não sei se vocês já ouviram falar. Por quê? Porque o sal é um soluto não volátil, vai fazer com que a água congele a uma temperatura menor. Porque se não tiver sal, quando der 0 graus, já vai congelar o asfalto, entendeu, gente? O asfalto que eu digo vai dar neve ali no asfalto, tá? Então, quando adiciona sal, ele tipo que evita, né, a água de congelar facilmente, tá bom? Aí eu até coloquei aqui, ó, o que eu falei anteriormente, nos países que nevam, tem um risco de congelamento da água, né, dos radiadores usados para refrigerar os motores também. Por isso, em alguns produtos comerciais, são adicionados para diminuir o ponto de congelamento. Existem alguns produtos. Um dia, gente, eu cheguei na escola aí no Polivalente, foi ano retrasado, eu acho, e teve aula que teve que acabar mais cedo, porque não ia ter merenda. Não, a merenda ia atrasar. Por quê? Porque falaram que o gás de cozinha congelou. Aí eu falei assim, gente, eu fui lá, olhei nas tabelas, para o gás de cozinha congelar, tem que ser uma temperatura baixíssima, menos 100 e alguma coisa. Ou não, o gás não congelou, não. O gás não congelou. Estava muito frio. Deve que tinha água misturada aí, porque a água congela 0 graus. Eu achei bem cômico, mas era isso, era alguma coisa que impediu lá o gás de sair, mas ele não congela, gente, porque para ele congelar é menos 100 e alguma coisa. Gente, as soluções, então, a gente pode classificá-las quanto à natureza do soluto. O soluto, então, é esse soluto que a gente coloca que atrapalha, né, ele entrar em ebulição. Esse soluto, ele pode ser molecular, que é formado quando a gente forma moléculas. Nós vamos relembrar isso aqui. O que é molécula, gente? É quando na fórmula a gente não tem metal. Por exemplo, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio são não metais. Então, a gente forma moléculas. Composto iônico é quando tem metal ligado a metal. Aí a gente forma íons. Por que eu estou falando isso aqui? Aqui eu trouxe um resumo de ligação química. Essa matéria foi do ano passado, mas eu sei assim, né, que foi muito corrida e tudo, por isso que eu trouxe para relembrar. Ligação iônica é quando tem metal com não metal, ametal. Covalente é quando é só ametal. Ligação metálica não vai usar aqui, por isso que eu não vou falar muito. Por exemplo, por que eu estou falando isso nesse assunto de hoje? Se eu tenho soluto iônico, tipo sal de cozinha, que é o NaCl e o AlCl3, eles são iônicos, porque a fórmula deles é metal com não metal. Aí, os compostos iônicos, quando a gente põe em água em solução, eles se dissociam nos íons, Na+, Cl-. Aqui eu formei 2 íons. Já o AlCl3 forma Al3+ e 3Cl-. Espera, como que você faz isso aqui? Esse 3 passa para cá positivo e esse 1 passa para cá negativo. Por isso ficou Cl- e 3+. Como eu tenho 3 Cls, eu ponho 3 na frente aqui. Então, aqui eu tenho 4 íons. E vocês lembram que eu falei no início que as propriedades coligativas são afetadas não pela natureza do soluto, mas pela quantidade delas. Por exemplo, se eu colocar essa substância e essa no solvente, qual que vai afetar mais? Essa aqui, porque tem 4 partículas, aqui só tem 2. Por exemplo, se a concentração do sal for 0,2, eu não tenho 2 íons, então vai ser 2E02, que dá 0,4. Se a desse composto aqui, o AlCl3 é 0,3, eu tenho que multiplicar por 4, que a influência dele vai ser 1,2. Calma que nós vamos ver como que aplica isso. Mas antes, só para relembrar mesmo, eu quero classificar com vocês composto iônico e molecular. Por quê? Porque composto molecular, gente, que só tem A metal na fórmula,
eles formam uma partícula só, então não afeta tanto. Já composto iônico afeta mais, porque depende do número de partículas que se dissociam. Aqui eu tenho o Ca, que é metal, o carbono e o oxigênio, que é não metal. Se tem pelo menos um metal, é iônico. Aqui o carbono e o enxofre são não metais, então esse é molecular. O Ba é metal e o Al é ametal, então esse é iônico e esse aqui é molecular. Só para a gente relembrar, mas nos exercícios a gente vai falando de novo. Aqui eu trouxe um mapa mental que está sendo muito usado hoje, que é um resumo do que eu falei, gente, que praticamente é o que vocês vão precisar aqui hoje. As propriedades coligativas, então, são ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição do solvente, quando a gente põe um soluto, né, não volátil. Esse fenômeno ocorre quando a gente põe um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Lembro do sal e do açúcar. Tem outros, mas mais comuns são esses. Tonoscopia, que é aquela da pressão de vapor, né? É quando abaixa a pressão de vapor do solvente, porque eu adiciono um soluto, ele não forma o vapor, né, mais facilmente. E crioscopia é aquela do congelamento, é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Pressão osmótica, nós não vamos falar aqui hoje, vocês vão ver muito em biologia. É uma propriedade coligativa também, que é a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado. Por exemplo, quando a gente põe... quer tirar o sal da carne, por exemplo, a gente põe na água. Por quê? Porque a água é o solvente que está menos concentrado, tem menos sal. Vai passar ali para a carne que está mais concentrado. Então, esse efeito é chamado de pressão osmótica. Mas esse aqui a gente não vai abordar nessas atividades de hoje, não. Por isso que eu não falei anteriormente. Então, vamos à atividade. Explique com suas palavras qual das soluções listadas apresenta maior pressão de vapor se eles estiverem na mesma temperatura. Gente, então vamos lá. O que nós aprendemos? Quanto menor a quantidade de soluto não volátil, maior é a pressão de vapor. Por quê? Vamos pensar assim. Se tem menos soluto ali, vai ter menos coisa para atrapalhar o líquido, né? Liberar os vapores dele. Então, menor a quantidade de soluto, maior a pressão de vapor. Foi o que ele perguntou ali em cima, maior pressão de vapor. Qual deles? Então, você vai olhar. Solução aquosa de 0,01 mol por litro de hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é o KOH, é iônico. Ele dissocia em K mais e OH-. Então, aqui eu tenho duas partículas. Como eu tenho duas, eu multiplico por 0,01. Então, aqui eu tenho 0,02. O cloreto de cálcio é o CaCl2. Ele se dissocia em três partículas, 2Ca e 1Cl. Ai, desculpa, gente, aqui, o Cl, esse 2 ficou no lugar errado aqui. É porque eu tenho 2 Cls. Não, de formatar ali foi errado. Deixa eu pôr de novo aqui. Aí aqui eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3 partículas. Então aqui eu tenho uma concentração maior de partículas. E essa última é a sacarose. A sacarose, gente, tem essa fórmula aqui. Ela não se dissocia em íons, porque é molecular. Foi aquilo que eu ensinei vocês a classificarem. Só os iônicos que se dissociam. Já a molecular não se dissocia. Então, eu continuo tendo 0,1 mol por litro de sacarose. Então, vamos voltar à pergunta. Qual das soluções apresenta maior pressão de vapor? Gente, vai ter maior pressão de vapor aquele que tiver menor quantidade de soluto. Qual que tem menor quantidade de soluto? Aqui é só uma, né? É a primeira, 0,02. Aqui, 0,1 é maior que 0,02, né, gente? Então, a que tem menor quantidade ali de soluto não volátil é a primeira, a 6 aqui, né? Eles pegaram isso aqui de alguma outra questão, que começou no 6. Então, é essa aqui que a gente tem que marcar, tá? Por quê? Porque ela tem menos partículas ali para afetar que o líquido, né? Para impedir que ele entre em vapor, ok? 2. As propriedades coligativas das soluções depende. Foi o que eu falei no início, gente,
do número de partículas dispersas. Não depende do tipo de partículas, e sim do número. Foi até o que a gente viu agora, vocês viram? A gente viu a quantidade de partículas que estavam ali dispersas, tá? Então, é a letra D. Terceira, a adição de sacarose, que é o açúcar, a 1 litro de água pura, fará com que assinale errada. Gente, vamos pensar. Se eu ponho açúcar na água, eu vou pensando na ebulioscopia. A temperatura de ebulição vai aumentar, não vai? O congelamento vai diminuir. Não é isso? Então, vamos lá. Letra A. Sua pressão de vapor será menor? Certo, porque se eu ponho o açúcar na água, os vapores não vão sair facilmente. Então, a pressão de vapor é menor. É aquele primeiro efeito, tonoscopia. Seu ponto de fusão vai abaixar? Certo, que é o congelamento. Vai abaixar quando põe um soluto. Lembra do sal lá no asfalto? Sua pressão de vapor é maior? Não. Essa aqui está ao contrário da letra A. Se a letra A está certa, essa está errada. E letra D, seu ponto de ebulição aumenta? Aumenta. E o congelamento abaixa? Sim. Esse aqui, gente, envolveu todas as propriedades, né? A do pressão de vapor, a da congelamento e da ebulição. Então, é a letra C, a errada, tá? 4. É comum adicionarmos sal ou açúcar na água para realizar algumas receitas, como fazer café. Essa prática é conhecida como, gente, ebulioscopia. Por que eu adiciono sal ou açúcar na água para fazer algumas receitas, como café? Porque o sal ou açúcar vai fazer com que a temperatura, né, de fervura ali aumente, né, para eu atingir o que eu quero. Por exemplo, se for cozinhar um alimento, é mais tranquilo, porque a temperatura maior é o que eu estou querendo. Então, esse fenômeno é conhecido como ebulioscopia, que tem a ver com a temperatura de ebulição. Essas 5, gente, eu vou comentar com vocês, mas ela era uma pesquisa. Ele pediu para responder no espaço a situação, problema do início do PET, lá na semana 1. Dicas. Ele pediu para você pesquisar as variadas formas de fazer café e as quantidades de açúcar nessas preparações. Outra dica, quantas xícaras de café um brasileiro poderá tomar em um mês e em um ano? Outra dica, pesquise a quantidade em massa de açúcar ideal para uma xícara de café de 50 ml. Gente, qual foi a situação, problema? A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda o consumo de 18 quilos de açúcar por pessoa ao ano, o equivalente a 50 gramas por dia, viu, gente? O brasileiro, no entanto, está bem longe de atingir essa meta. Seu consumo anual é cerca de 30 quilos de açúcar por pessoa ao ano, considerando apenas o consumo de açúcar pela ingestão de café, tá? Uma forma para que o brasileiro siga as orientações da OMS seria reduzir a concentração de açúcar no café. Considerando uma solução de café com 50 ml de xícara, qual a quantidade de concentração comum ideal? Gente, a gente pesquisou, eu pesquisei que forma de fazer café, né, gente? Ferver a água com açúcar e coar. Tem gente que faz assim. Tem gente que ferve a água pura e adiciona açúcar ou adoçante depois, de coar, né? Geralmente, as pessoas colocam uma xícara de açúcar para 1 litro de café, mais ou menos, né? Depende, essa questão é muito vaga. A OMS padronizou que tem que ter 18 quilos de açúcar em um ano, por pessoa. Então, 50 gramas por dia. Aí, eu fiz umas pesquisas, geralmente, por exemplo, por dia, por xícara de café, teria que ter, em média, 10 gramas de açúcar. E cada xícara tem 50 ml, tá? Aí, por exemplo, quantas xícaras em um dia a pessoa poderia tomar? 5 xícaras, para atingir esses 50 aqui, que é por dia, o recomendado. Mas isso se tiver 10 gramas de açúcar. Em um mês, é só pegar
o valor que ele consome por dia e multiplicar por 30, aí daria 150 xícaras. Em um ano, multiplicaria por 365, daria 1.825 xícaras. Daí, gente, ele pediu, considerando uma solução de café de 50 ml por xícara, qual a quantidade de concentração comum ideal? Aí, essa aqui, eu vou resolver aqui com vocês. Aqui, ó, peraí. Deixa eu só copiar aqui. Vamos fazer juntos, ó. A gente aprendeu em aulas anteriores que concentração comum, aliás, eu vou voltar lá na aula anterior. Concentração de soluções. Aqui, ó. Concentração comum é massa sobre volume, ok? Massa sobre volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse slide, vou passar lá para o final. Eu tinha até feito ontem, só que apagou. Eu não sei o que aconteceu. Tá. Gente, se eu... A pergunta foi, vamos voltar lá. Já perdi aqui. Se eu... Aqui, ó, ele quer a concentração comum. Nós vamos ter que pegar a massa de açúcar e dividir por 50 ml. Só que o volume tem que estar em litros, tá? Para ser concentração comum. E ele pediu a quantidade ideal. Ideal são 50 gramas por dia, não são, gente? Então, aqui, ó. Eu vou pegar a massa, 50 gramas, e dividir por volume. O volume é 50 ml. 50 ml, passando para litro, eu ando com a vírgula... Divido por 1.000, eu ando com a vírgula 3 casas. Então, dá 0,05 litros. Ai, eu coloquei ao invés de 0. Aí, gente, para eu calcular a concentração comum, eu tenho que pegar a massa, né, e dividir pelo volume. O volume é 0,05 litros. A massa é 50, que é o recomendado, 50 gramas. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar aí 50 gramas, dividir por 0,05, que dá 1.000. 1.000, e a resposta é gramas por litro. O que quer dizer isso aqui, gente? Deixa eu aumentar aqui agora. Quer dizer que a concentração comum de açúcar em uma xícara de 50 ml é 1.000 gramas por litro. Quer dizer que cada litro tem 1.000 gramas de açúcar. Ok? Então, essa é a resposta esperada aí, tá bom? Então, por hoje é só. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. Então, eu encerro aqui, gente, com vocês. E assim, peraí, deixa eu só finalizar aqui a gravação. Perfeito.